Olá, meu nome é Thaís Mino, eu sou presidente e fundadora da ONG Temos que Falar sobre Isso, e hoje eu venho conversar um pouquinho com você sobre os desafios e as dificuldades da maternidade e também sobre os desabafos das mães e a nossa necessidade de escutar atentamente esses desabafos que elas estão dando para nós. Quando eu fiquei grávida, aconteceram diversas coisas que eu jamais tinha imaginado que poderiam acontecer na minha vida. Eu engravidei num país diferente do meu. O meu companheiro, a gente se conhecia fazia pouco tempo. Foi uma gravidez completamente inesperada, né? Ela não foi planejada, porém, ela foi muito querida, né? Desde o primeiro momento, desde o positivo, a gente decidiu que ia ter o bebê. Então, nesse ponto, foi uma coisa muito positiva. Por outro lado, a gente resolveu voltar pro país do meu marido. A família dele, num primeiro momento, ia nos apoiar e tudo mais. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Quando a gente chegou, a minha sogra, depois de uma semana mais ou menos que a gente tinha chegado, ela disse pra mim que eu deveria ter o meu filho com a minha mãe, com uma visão bastante machista, né, inclusive, ou seja, deixa o meu filho de fora, vai ter o teu filho com a tua mãe. Como assim, né, gente? E nós ficamos sem ter onde morar, sem ter nenhum suporte, né, psicológico pra gente poder começar a refazer a nossa vida a partir, né, dessa gravidez. Então, quando a gente chegou, eu estava com uns 3 meses de gravidez, ainda não tinha feito a primeira ultrassonografia, ainda estava um pouco apreensiva, com medo, né, de que pudesse acontecer alguma coisa, que eu pudesse perder o bebê, porque ainda era muito no início. Mas a gravidez se desenrolou de uma forma muito boa, muito saudável. No que se refere à parte física, fisicamente eu estava muito bem, mas psicologicamente eu estava muito abalada, né? Primeiro pela rejeição da família do meu marido, pela distância da minha família e por estar num país desconhecido, que fala um idioma que eu também desconhecia. Então eu estava completamente sozinha, isolada, enquanto meu marido trabalhava o dia inteiro, porque a gente tinha tomado essa decisão, né, que eu ia ficar esse primeiro tempo sem trabalhar e ele ia prover para nós dois. Mas com toda essa dificuldade que a gente teve em relação à família dele, nós dois ficamos muito abalados psicologicamente. Então, eu me informei muito, eu queria ter um parto natural. Tive sorte de aqui perto onde eu moro ter uma maternidade que fazia um parto natural. Então eu fiz todo o meu pré-natal nessa maternidade, eu fui atendida só por enfermeiras obstetras. Cada mês era uma enfermeira obstetra diferente. E quando finalmente chegou a hora do meu parto, a minha mãe veio também para estar presente nesse momento. Eu tive o meu parto natural, sem analgesia, da forma como eu tinha imaginado. Minha filha nasceu, veio direto para os meus braços. E nesse momento eu fiquei sabendo que ela era uma menina, porque durante toda a gravidez a gente decidiu que não queria saber, a gente queria aguardar a surpresa. Depois que ela nasceu, eu fiquei mais ou menos uns 5 dias no hospital, porque aqui as enfermeiras, elas fazem questão que a gente fique no hospital até se sentir segura com a amamentação, que a pega estivesse correta. Então elas estavam ali para me apoiar. E isso foi importante para mim, porque acho que, se não me engano, no segundo dia, eu tava com um seio que tinha triplicado de tamanho e uma dor insuportável. Eu tive dor no seio durante toda a gravidez. E aquilo me assustou, eu não estava preparada, não estava esperando que aquilo fosse acontecer, né? E depois eu voltei para casa. Aqui a licença paternidade são de 14 dias.
E a minha mãe ficou esses 14 dias também e depois ela voltou pro Brasil. Ou seja, eu tive pessoas para me ajudarem no dia a dia durante 2 semanas depois do parto e depois eu me encontrei completamente sozinha com a minha filhinha recém-nascida e com muitas dúvidas, com muitos medos, com sentimentos que eu jamais vivi na minha vida. Ninguém me preparou para toda essa parte psicológica, por tudo que ia acontecer emocionalmente e também fisicamente durante a gravidez e o pós-parto. Então, na volta para casa, eu tive muitas dificuldades para amamentar por essa sensibilidade extrema no seio. Eu consultei com um pediatra, com um médico de família, com a consultora de aleitamento, fui para urgência 3 vezes com muita, muita dor no seio e com essa dificuldade para amamentar. E todas as pessoas que nos viram falaram que estava certo, que a pega estava certa, que era o início, que essa dor ia passar, enfim. E a dor não passava, não passava, ela só aumentava. E eu comecei a ficar muito, muito cansada, porque era o dia inteiro a função da amamentação. A minha filha mamava livre demanda, então eu passava o dia inteiro sozinha com ela, sentada no sofá. Ela mamava por volta de 45 minutos, mais ou menos, durante cada mamada. Depois disso, eu tinha que fazer compressas, porque eu tinha muita, muita dor. Compressas frias. Eu também tinha que tirar leite, porque eu tinha muito, muito leite. Então, tinha vezes que eu tirava o leite ao mesmo tempo que ela estava mamando no outro seio e era uma dor insuportável. Foi, assim, muito desgastante psicologicamente e fisicamente também. Mas eu procurei ajuda, procurei me informar, porque eu sabia, né, que a amamentação era importantíssima para ela durante os 6 primeiros meses e prolongado até o tempo que ela quisesse. Então eu tinha disponibilidade, eu estava afim de amamentá-la, eu tinha muito leite e eu tinha escolhido, né, não trabalhar para ficar com ela nesses primeiros momentos, os primeiros 2, 3 anos da vida dela. O que aconteceu foi que com 45 dias de vida, essa dor insuportável me levou para urgência do hospital, quando finalmente uma pessoa decidiu fazer uma ecografia no meu seio e eu estava com um abscesso mamário, que é uma complicação ainda, ele é pior do que uma mastite, e eu tinha que ser operada no dia seguinte para drenar uma inflamação muito grande que eu estava no meu seio e que ninguém detectou antes, o médico disse que é assim, que pode acontecer da noite pro dia, enfim. Nós, leigas, também, né, confiamos nesses profissionais que estão cuidando da gente. Então, eu fui internada à noite, eu tive que dormir no hospital, eu bati o pé pra minha filha ficar comigo também, porque ela era recém-nascida. E consegui que ela ficasse comigo para eu poder amamentar ainda, né, durante a noite, porque no dia seguinte, depois da cirurgia, eu ia ter que desmamá-la. Foi isso que me foi dito. Então, eu estava já morrendo de medo de fazer uma cirurgia, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia, e de tomar anestesia, porque também eu nunca tinha tomado uma anestesia. Eu estava com os meus hormônios à flor da pele, né, no pós-parto, e eu estava morrendo de medo. Mas mais do que o medo da cirurgia, eu fiquei completamente frustrada porque eu não ia poder proporcionar o meu leite para minha filha. Isso foi assim, foi muito dolorido. Eu demorei muito, muito tempo para conseguir entender e ressignificar o que isso, né,
essa dor, tanto essa marca física que eu tive após a cirurgia, quanto a marca psicológica, que um pouquinho me acompanha até hoje, porque eu me emociono até hoje de falar sobre isso, porque eu tinha tudo para ter amamentado a minha filha. Eu tinha o conhecimento, eu tinha o tempo, eu busquei ajuda e mesmo assim eu não consegui, gente, tá? Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar que quantas vezes eu mesma julguei outras mães e outras mulheres de estar andando na rua e ver uma mãe tirando a mamadeira pra dar o mamar pra esse bebê, ou por uma mulher que tivesse feito uma cesariana ao invés de ter feito um parto natural ou um parto normal. Então aquilo pra mim assim, ó, foi um tapa na cara, né? Eu, com a minha experiência, eu comecei a entender de forma diferente o que são os desafios da maternidade e as dificuldades que as mães enfrentam. Obviamente que cada mulher é um mundo, é um universo e cada uma tem uma dificuldade, né, relacionada ao entorno onde está vivendo, o seu estado emocional, físico, uh, o estado psicológico, as condições financeiras, enfim, são vários fatores que influenciam nessas dificuldades que as mulheres podem enfrentar durante a gravidez, o parto e o pós-parto, né? Então, que conclusão, assim, que eu cheguei, o que eu comecei a pensar? Eu me sentia péssima de tirar uma mamadeira e dar pra minha filha na rua. Eu achava que todo mundo ia estar me olhando, que todo mundo ia estar me julgando, que por que eu tinha feito aquilo, assim como eu já fiz antes de ficar grávida, inclusive durante a gravidez. Então, gente, a gente não pode julgar o que a gente não conhece. A gente não deve julgar ninguém, porque cada pessoa sabe da sua dor. Cada pessoa sabe da sua história e cada pessoa sabe das suas dificuldades. Então, uma pessoa poderia me olhar na rua e me ver dando mamadeira para um bebezinho de 1 mês e meio e me achar a pior mãe do mundo. Péssima. Que essa mulher que não tentou amamentar a filha, que horror tá dando essa mamadeira com leite artificial. Só que essas pessoas, elas não sabem o que eu passei. Elas não sabem o quanto eu sofri, elas não sabem o quanto isolada e sozinha que eu estava. Eu dei tudo que eu podia ter dado para minha filha, dentro das condições que eu tinha naquele momento. Eu fiz o melhor que eu podia ter feito para ela, dentro das minhas condições. Eu dei o meu máximo. Eu ultrapassei todos os meus limites que eu podia ter ultrapassado para conseguir que a amamentação desse certo, só que pra mim não deu, gente, tá? Mesmo com informação, mesmo tendo ido buscar os profissionais para me ajudarem, mesmo tendo muita vontade que aquilo acontecesse, comigo não aconteceu. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu não poderia nunca mais julgar uma outra mulher mãe. Que eu deveria, pelo contrário, ser uma cúmplice dela. Ser uma pessoa que fosse acolher aquela mãe. Uma pessoa que fosse escutar uma mãe que estivesse passando por dificuldades. Porque antes da gente saber só o que a gente tá vendo, só aquele desfecho, seja ele qual foi, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Nós vivemos numa sociedade que tem essa tendência de excluir o que é diferente, o que não se enquadra nos padrões pré-estabelecidos,
culturalmente, ou pela mídia, ou pela nossa avó, ou pela medicina, pela ciência. Se a gente não se enquadra em determinados padrões, a gente tá fora, entendeu? A gente não faz parte, a gente não pertence. Então, no universo da maternidade, se tem essa tendência de dizer que a maternidade é linda, que é um momento de amor extremo, que é cor-de-rosa, que é que nem um comercial de margarina, que amamentar é a coisa mais linda do mundo, que, enfim, todos esses estereótipos que são ligados à maternidade e que também podem ser parte dela, mas não são a totalidade do universo da maternidade, porque a maternidade não vem sem insegurança, sem dúvidas, sem luto, sem medo, não vem, gente. Tudo isso faz parte também do processo da gente se tornar mãe, do processo da gente deixar para trás aquela mulher que a gente foi, aquela vida que a gente teve. A gente não é só mais uma pessoa, a gente tem um bebê, que a gente tem uma responsabilidade imensa nas nossas mãos, e é uma coisa completamente desconhecida para nós. A gente não sabe o que vai acontecer dali para frente. A gente ainda tem que conhecer o bebê, a gente tem que se adaptar com as dores depois do parto, seja ele qual tipo de parto foi, e além disso a gente tem que lidar com as nossas dores psicológicas, com as nossas dores emocionais, com as nossas dificuldades que elas vão surgindo diariamente, seja com a privação de sono, seja com essa dificuldade para amamentar, seja porque a gente tem que voltar a trabalhar e tem que botar o bebê na creche, ou deixar com a avó, ou deixar com uma babá, enfim, tem que terceirizar os cuidados do bebê, seja porque o bebê chora muito, demanda muito e a gente fica desesperada porque também já tá cansada e não sabe detectar se aquele choro é de sono, é de fome, é de cansaço. São muitos cenários que podem acontecer diariamente e que, ao contrário do que vendem para nós dessa maternidade romântica, linda e maravilhosa, são momentos de extrema dificuldade, cansaço e vulnerabilidade que a gente se encontra no período do pós-parto, principalmente. É um momento que pode abrir portas para coisas muito positivas, para sentimentos muito positivos e ressignificar diversas dores nossas do passado, mas ao mesmo tempo pode abrir a porta para um sofrimento psíquico intenso que pode resultar também, em alguns casos, em uma depressão pós-parto, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente tem esses sentimentos tão ambivalentes, que são tão contraditórios dentro da gente, assim como em um momento a gente pode estar super feliz e transbordando aquele amor pelo nosso bebê, em outro momento a gente pode estar chorando porque está exausta, porque não conseguiu comer, porque ainda não conseguiu tomar um banho e não tem ninguém para ajudar com o bebê. E a gente começa a ficar naquela angústia e naquele desespero de estar sozinha, sem ter apoio de nenhum lado e sem ter com quem falar. Mas além de não ter com quem conversar, o que pode acontecer em alguns casos, em outros não, é o sentimento de inadequação. Mas será que isso está certo? Será que é normal eu estar sentindo essa tristeza? Eu estar me sentindo esgotada? Eu estar tendo essas dificuldades de interagir com o meu bebê? Isso não pode ser normal. Porque a gente não vê em lugar nenhum que isso acontece, né? Tudo que a gente vê é essa coisa linda, maravilhosa, e cadê a outra parte? Essa outra parte, como não é falada, parece que ela não existe. Então a gente ainda fica mais desesperado porque a gente acha que aquilo só está acontecendo com a gente e não acontece com mais nenhuma pessoa. Dessa forma, o que acontece? A gente fica com medo
de falar sobre todos esses sentimentos. Vai que eu vou no médico e digo que eu tô tendo essa tristeza, essa dificuldade, que eu tô exausta, que eu tô chorando, e o médico acha que eu não sou capaz de cuidar do meu bebê, que eu não sou capaz de dar conta das demandas do meu bebê. Se eu converso com o meu marido, o meu companheiro ou minha companheira e explico o que está me acontecendo, vai falar: ah, imagina, isso vai passar, isso não é nada. Espera mais um tempo que tudo isso vai se acalmar e tu vai te sentir bem. Converso com a minha mãe fala: ah, mas eu criei 10 filhos e nunca tive esse sentimento, que isso é frescura, deixa de reclamar. Ou vou conversar com uma amiga que pode ser que já tenha filhos e falar: ah, mas comigo não foi assim, o meu filho foi lindo, maravilhoso, ele dormiu a noite inteira, eu nunca tive problema para amamentar, desde o primeiro momento foi tudo perfeito, eu sempre consegui ir tomar banho e fazer as minhas atividades normais durante o dia. Ah, foi maravilhoso. Ou então a gente conversa com uma outra amiga que não tem filhos e que fala: ah, pois é, não sei como te ajudar, eu não tenho filhos, ou de repente essa amiga já se afastou da gente porque ela não encontra mais nada em comum com a gente, porque agora o nosso universo mudou, a nossa vida mudou, e isso também pode afastar algumas amizades. Então, são muitas situações que podem levar a mulher a se fecharem nelas mesmas, nesse mundo novo de tantas dúvidas e dificuldades que elas possam estar vivendo, justamente por esse medo, por essa insegurança, por a gente falar uma coisa e aquilo não ser validado e a pessoa não dá a devida importância para aqueles sentimentos que a gente está trazendo. Então, o que nós vemos hoje em dia é que faltam espaços que dialoguem, que escutem, que acolham as mulheres mães sem julgamento. Ainda faltam muitos espaços, sejam espaços físicos, na comunidade do dia a dia, sejam comunidades virtuais, na internet, blogs, comunidades no Facebook, enfim. Ainda estão faltando muitos espaços onde as mulheres possam falar, onde elas possam ter voz, onde elas possam finalmente manifestar os sentimentos, as dores e as dificuldades que são inerentes à maternidade, sem serem apedrejadas em praça pública, sem ter lá o tribunal da Inquisição dizendo que ela é uma péssima mãe, que ela tá fazendo tudo errado, que isso não é assim, que tem que dar a chupeta, que tem que dar mamadeira, ou que tem que botar pra dormir no berço no outro quarto e deixar chorando, ou que não, ela tem que botar na cama e fazer a cama compartilhada, que é a única coisa que serve. Ou não, só serve o parto natural, parindo como uma deusa, e cesariana não pode ser. Ou ao contrário, ou só serve se tu ficar em casa cuidando dessa criança e tem que parar de trabalhar e não pode terceirizar os cuidados, ou imagina que tu vai ficar fora do mercado de trabalho. Tu tem que botar essa criança na creche com uma babá, fazer alguma coisa e voltar a trabalhar. Então, independente das nossas escolhas, sempre vai ter alguém para falar que a gente está errada. Sempre vai ter alguém para botar a culpa na gente da situação que a gente se encontra. Sempre vai ter alguém para jogar a primeira pedra. E o mais triste, gente, é que muitas dessas pessoas são também mulheres mães. Muitas dessas pessoas são grupos que deveriam apoiar e acolher as mulheres, mas fazem o caminho contrário. Fazem elas se sentirem mais inadequadas. Fazem elas se sentirem como se elas fossem umas idiotas. Tu vai ali desabafar e falar, trazer, né, de dentro para fora, botar para o mundo esses sentimentos tão profundos e tão difíceis. Gente, é difícil a gente sentar, seja para digitar os nossos sentimentos, tá? E daqui a pouco a gente é apedrejada.
Daqui a pouco tem alguém assim que parece que a gente tá na guerra, gente. Não é uma guerra. Não tem um manual de instruções de como ser mãe. O que a gente precisa fazer é escutar esses desabafos, esses relatos dessas mulheres. Porque esses relatos são a maternidade real, é o dia a dia das mulheres. É o que está acontecendo e que a gente não vê e que ninguém quer falar, porque ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Não é aceito falar de dores, falar de tristeza, falar de infelicidade, e mais ainda se for de uma mulher, e pior ainda se for de uma mãe. Então, o acolhimento, a ajuda, o apoio começa na escuta, gente. Nós precisamos escutar o que as mães estão nos contando, o que elas estão trazendo para nós, quais são as dificuldades dessa mulher, que ela é única, ela é um indivíduo que não tem uma cópia dela, ela não é igual a nós. Ela não é. Eu não sou igual a uma mulher que mora na periferia, gente. E se a gente não conseguir trazer todas as mulheres para o debate, a gente não vai estar acolhendo e a gente não vai estar chegando a todas as mulheres que precisam. Então é muito fácil a gente ficar só falando, né, de pessoas que são parecidas com a gente, que são inseridas num círculo que a gente se sente segura, que a gente se. Num círculo que a gente se identifique. Então é muito importante para trazer todas essas mulheres para o debate, a gente dá voz e protagonismo para elas mesmas. A gente não pode falar por elas. Eu não posso falar por uma mulher negra, eu não posso falar por uma mulher da periferia, eu não posso falar por uma mulher pobre, eu não posso falar por uma mãe solo, eu não posso falar por inúmeras, diversos tipos de mulheres, mães, porque eu não vivo a realidade delas. Eu não sofro com as mesmas dores que elas sofrem e com as mesmas dificuldades que elas sofrem. Por isso, a gente tem que abrir um espaço onde todas as mulheres de diferentes ambientes, de diferentes classes sociais, de diferentes realidades possam vir e falar quais são as dificuldades que elas estão enfrentando, quais são as necessidades que elas estão trazendo para nós, o que a gente precisa fazer para mudar a realidade das mulheres mães e tornar menos difícil a vida de todas nós, gente, porque se a gente cuida de uma, a gente cuida de todas. Então, essa importância de dar voz às mulheres mães é para a gente poder também escutar. A gente só consegue dar voz se a gente faz uma escuta silenciosa e longa. A gente tem que se deixar tocar pelo discurso da outra pessoa. Assim começa o nosso trabalho de empatia, de compaixão e de acolhimento das mulheres mães. É a gente escutar, prestando atenção, deixando que aquela história nos toque de alguma forma e que a gente consiga se colocar no lugar da outra pessoa e também se identificar com a história dela e se a pessoa quiser achar necessário ou pedir a nossa ajuda, a nossa opinião, a gente poder ajudá-la conforme a necessidade dela, não impondo uma coisa que não vai fazer nenhum sentido para a realidade daquela mulher. Isso, dessa forma, a gente tira completamente a autonomia dela. A gente está dando uma imposição da forma como ela deve se comportar, que, mais uma vez, é seguir um manual que está pré-estabelecido, que deve ser assim, a mãe deve ser dessa forma, deve fazer determinadas coisas e não outras, e isso nos tira completamente o nosso protagonismo e a nossa autonomia, independente de
onde a gente esteja inserida na sociedade. Então, a importância da gente dar voz e da gente escutar atentamente o que as mulheres mães de todas as diferentes realidades estão falando para nós. Assim, a gente abre espaço para a gente debater, para a gente pensar, para a gente buscar soluções e para a gente mudar a realidade que tanto é sofrida, que tanto está cheia de dificuldades e que ninguém fala. A gente vai, dessa forma, quebrar o tabu, a gente vai fazer com que as mulheres não sintam mais esse medo e essa insegurança de falar, porque no momento que a gente vai se colocar como acolhedoras de outras mulheres de forma completamente solidária, sem julgamento, aí a gente deixa a outra pessoa à vontade. No momento que a gente escuta, sem se meter, sem dar um palpite, sem dar um pitaco, sem dizer se fosse eu, mas eu faria assim, a gente abre uma porta para essa pessoa desabafar, para ela contar a dificuldade dela, para ela se sentir à vontade em procurar ajuda, sem se sentir oprimida, sem se sentir violentada, sem se sentir julgada, sem se sentir, né, que a gente tá ali botando o nosso juízo final nas escolhas dessa mãe. Então, essa é a grande importância dos desabafos, além da gente fazer esse trabalho de colocar em palavras o que a gente está sentindo e de compartilhar, de trazer para o mundo um sentimento que antes era só nosso, que ele estava só dentro da gente e a gente consegue compartilhar isso com outras pessoas e outras pessoas podem se identificar com a nossa vivência. No momento que uma pessoa pensa, isso só aconteceu comigo, eu sou inadequada, isso não está certo, mas uma pessoa que escutou o nosso relato, ou que leu o nosso desabafo e se identificou com aquilo, ela muda a forma dela se ver, dela se colocar, porque ela diz, gente, não sou só eu. Eu não sou a única pessoa que acontece isso. Acontece também com a outra. E acontece com a minha vizinha, e aconteceu com a minha mãe, e pode acontecer com a minha amiga, e com a desconhecida, e com e, e com diferentes mulheres, e eu deixo de ser aquela única pessoa diferente num mundo onde diz que tudo é cor-de-rosa, romantizado e que a maternidade é só amor incondicional e momentos maravilhosos. Esse movimento de identificação começa a formar uma rede de apoio de mulheres para mulheres. E essa para mim, é uma coisa, é um movimento muito importante dentro dessa guerra que existe um pouco dentro da maternidade, de o que está certo, o que está errado, tem que ser feito assim ou tem que ser feito assim, uma coisa muito radical e polarizada, para a gente trazer as mulheres juntas, para a gente unir com empatia, com carinho, com sororidade, com solidariedade, com compaixão umas com as outras, que é isso que a gente precisa. Para a gente enfrentar as nossas dificuldades, a gente não precisa de ninguém jogando pedra e nos taxando e nos culpando. A gente precisa de pessoas que nos escutem, que nos ergam as mãos, que nos deem um ouvido atento para a gente poder contar a nossa dificuldade sem com que a gente se sinta menos, com que a gente se sinta pior, com que a gente se sinta culpada. Não. A gente está aqui para se unir, para se ajudar, e esses desabafos potencializam a forma de conexão entre as mulheres, porque a gente pode se identificar, a gente pode pensar sobre diferentes assuntos e a gente pode se unir para mudar a realidade que nos incomoda. Então, o desabafo materno
não é uma reclamação sem sentido, não é mimimi, não é uma coisa que vai passar, não. É um depoimento de vida que requer muita força e muita coragem para a gente colocar em palavras e trazer a nossa história para o mundo. Então vamos respeitar mais as diferenças, vamos respeitar mais as histórias de cada mulher mãe, porque a gente não pode partir do nosso umbigo para o resto do mundo. A gente tem que partir da escuta da história do outro para poder, dessa forma, acolher e auxiliá-lo, se assim for necessário. Não é a partir do nosso umbigo, senão que é a partir do outro para poder ajudar o outro. Existem também muitas teorias, né, no mundo da maternidade sobre como as coisas devem ser feitas ou não, só que a teoria e a prática são coisas completamente diferentes. Uma coisa que funciona para uma mãe não funciona para outra. Então, gente, acima de tudo, respeito, carinho e empatia, porque existe outra mulher como nós, outra mãe como nós, do outro lado da tela ou na nossa frente, existe um outro coração, existe uma dificuldade, existe uma pessoa que está precisando contar a sua dificuldade e contar com o apoio e contar com o acolhimento. A gente só consegue fazer isso se despindo de todos os nossos preconceitos e do nosso julgamento e estando de peito aberto, de alma aberta e de espírito presente, atenta para a história dessa mulher, dessa mãe que está falando com a gente. Eu também gostaria de convidar todos vocês a conhecerem a ONG Temos que Falar Sobre Isso, que é um espaço de acolhimento livre de julgamento para as mulheres mães. A gente tem uma plataforma de desabafos anônimos que as mulheres podem acessar, deixar o seu relato, contando a sua dificuldade, a sua experiência com a maternidade. Se ela precisar de algum tipo de ajuda, tiver dúvida, nós temos profissionais que estão dispostos a acolher e a escutar cada mulher que nos procura. O Temos que Falar Sobre Isso surgiu, obviamente, da minha experiência pessoal e do quanto eu acreditava que era necessário um espaço para a gente desabafar sem ter justamente esse julgamento por trás. Então, eu convido mais uma vez a todos vocês a conhecerem o nosso site, que é o www.temosquefalarsobreisso.com.br. Lá no site nós temos muito material informativo escrito pelos nossos colaboradores, que são psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, nutricionista, entre outros profissionais que nos acompanham. E é isso, gente. Muito obrigada. Se quiserem entrar em contato, eu também vou deixar o e-mail que é contato@temosquefalarsobreisso.com.br. Lá vocês podem contatar diretamente comigo se tiverem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida. E também, se quiserem ser um voluntário da ONG, nós estamos sempre procurando pessoas engajadas e que tenham essa visão do acolhimento livre de julgamento nos temas que são relacionados à maternidade. Então, é só mandar um e-mail para nós e sempre tem um espacinho nesse grande coração da nossa ONG para ajudar e para acolher as mulheres mães. Muito obrigada!